Olá, vamos falar nesse vídeo agora sobre a sociologia no Brasil. A sociologia no Brasil ela tem a influência positivista do Augusto Conte. Nós temos como os primeiros sociólogos, assim, digamos, mais conhecidos, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, o Anísio Teixeira. Esses, provavelmente, você já deve ter ouvido falar desses nomes. Primeiro, sobre a influência positivista no Brasil. Nós já sabemos que o positivismo ele tem como base as ciências naturais. Procura analisar a sociedade de maneira cientificamente a partir dos métodos utilizados nas ciências naturais. Então, leva em consideração as chamadas leis naturais e também visa a objetividade e a neutralidade científica. Na visão do Augusto Conte, a sociedade precisava se aproximar cada vez mais do desenvolvimento industrial, ou melhor dizendo, era preciso que as pessoas tomassem conhecimento de que a sociedade agora, com o processo de industrialização, necessitava urgentemente da cientificidade, da ciência como base para o desenvolvimento da sociedade. Então, o positivismo nasce a partir das necessidades da industrialização, do capitalismo e do pensamento liberal. Em outras palavras, podemos dizer que o positivismo nasce para servir os interesses da classe dominante, da chamada burguesia. A sociologia no Brasil, ela recebe uma influência direta do positivismo. Nós temos, inclusive, a bandeira brasileira, uma das únicas bandeiras que tem o lema Ordem e Progresso. Esse lema, na verdade, era um dos lemas do positivismo, que consistia em ordem e progresso. E, na verdade, o lema seria amor como princípio e ordem e progresso, por exemplo. O positivismo ele vai influenciar a sociologia brasileira porque vai ser um método científico, um método adotado a partir da necessidade da objetividade, que já chegava ao Brasil ali logo após a República, com a influência republicana. Então, o positivismo surge também no Brasil a partir dos teóricos da sociologia, como Fernando de Azevedo. Uma das obras centrais de Fernando de Azevedo é chamada A Cultura Brasileira. Nessa obra, o Fernando Azevedo, ele descreve a diversidade cultural brasileira, a organização da cultura brasileira. Faz uma análise da sociedade a partir da cultura, uma análise sociológica da cultura, com base no positivismo. Já o Anísio Teixeira, ele é responsável pelo desenvolvimento das escolas chamadas escolas integrais. O Anísio Teixeira vai ser um dos pioneiros da educação junto com Fernando Azevedo e Lourenço Filho. A ideia de Fernando Azevedo, juntamente com Lourenço Filho e Anísio Teixeira, vai ser preparar a sociedade brasileira para a industrialização. E nada mais justo do que ter a educação como base para esse desenvolvimento. É importante considerar que essa sociologia brasileira nasce exatamente nesse processo de industrialização, que é mais ou menos no período dos anos 30, por exemplo, quando nós vamos ter as primeiras indústrias no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente. Pois bem, para entender a sociologia no Brasil, e mais especificamente a formação da sociedade brasileira a partir da sociologia, vamos ter pelo menos 3 teóricos fundamentais, que são Gilberto Freire, que escreveu uma obra intitulada Casa Grande e Senzala. Depois vamos ter o teórico chamado Sérgio Buarque de Holanda,
que tem como obra central Raízes do Brasil. E depois vamos ter outro teórico chamado Darcy Ribeiro, que faz uma análise da sociedade brasileira, da formação da sociedade brasileira, no livro O Povo Brasileiro. O Gilberto Freire era um sociólogo pernambucano, filho inclusive dos senhores da Casa Grande de Pernambuco, e ele elabora um trabalho científico muito interessante sobre a formação do povo brasileiro, tendo como base as relações estabelecidas entre senhores e escravos e também os povos indígenas, mais precisamente a relação entre senhores e os negros. Nessa obra de Gilberto Freire, ele desenvolve a tese de que não existe racismo no Brasil, uma vez que todas as etnias viviam muito bem. As pessoas de etnia diferente se relacionavam muito bem, de maneira muito amistosa. Então ele desenvolve a ideia de que não existe racismo no Brasil. Essa ideia mais tarde vai ser contestada por um sociólogo muito importante mais adiante, chamado Florestan Fernandes. O Sérgio Buarque de Holanda, ele desenvolveu a tese do homem cordial. Ele faz uma análise da formação do povo brasileiro, do comportamento do brasileiro, a partir de uma perspectiva weberiana, utiliza os conceitos de patrimonialismo, por exemplo, as ideias do Weber, para analisar a formação da sociedade brasileira, e desenvolve a ideia do homem cordial. O que significa esse homem cordial? Na verdade, significa um comportamento do brasileiro que está voltado mais para o afeto, para o sentimento, para as emoções, e que mais adiante ele dá margem para o que nós conhecemos como o jeitinho brasileiro. A cordialidade ela pode ser vista de duas formas, de uma maneira positiva, no sentido de que exatamente nós vamos ter um afeto muito presente no povo brasileiro, mas também vamos ter também o jeitinho brasileiro, aquele comportamento da vitimação, o jeitinho brasileiro de procurar sempre agradar a todos. E, na verdade, podemos dizer que essa cordialidade, ela é uma certa, digamos, uma farsa. Ela vai ser importante para o comportamento do brasileiro, mas essa cordialidade ela vai ser mais uma performance para angariar, para atingir os objetivos de quem pratica essa cordialidade. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vê na formação, no comportamento do brasileiro, esses elementos da cordialidade. E por isso que isso vai se estender, inclusive, à política, por exemplo, o que é o clientelismo, a noção de pai dos pobres, que veio com o Getúlio Vargas, na época, que contribuiu com a criação da CLT, com o nacionalismo. O Getúlio Vargas ele vai ser considerado um pai dos pobres, de todos os brasileiros. O que significa isso? Uma maneira cordial. Então, o brasileiro ele é muito afeito à cordialidade, aos sentimentos, às emoções, e ele procura também tirar proveito de diversas situações das relações sociais com esse comportamento dessa cordialidade. Sobre o Darcy Ribeiro, a principal obra dele, que trata da formação do povo brasileiro, chama-se exatamente O Povo Brasileiro. Foi, inclusive, o último livro do Darcy Ribeiro, que ele escreveu quando já estava em estado de doença muito grave, e ele chegou a fugir do hospital para terminar de escrever essa obra, O Povo Brasileiro. Nessa obra, que inclusive você encontra ela no livro e também em DVD, o Darcy Ribeiro ele desenvolve toda uma abordagem que vai mostrar como o Brasil é formado por uma diversidade étnica e que se apresenta nas diversas regiões do país.
Então, a formação do povo brasileiro vai levar a uma diversidade cultural que, na verdade, é difícil de dizer, de afirmar qual a identidade do brasileiro. Até porque, em diversas regiões, por exemplo, no Nordeste, você vai ter uma forma muito particular das pessoas conversarem, de também trabalhar, de fazer o alimento. No Sul você já vai ter diferente. Se você falar que o Brasil, por exemplo, a identidade do brasileiro é o samba, aí você está desmerecendo o forró no Nordeste, só para citar alguns exemplos. Então, o Darcy Ribeiro também desenvolve com esse trabalho do povo brasileiro a ideia de que o Brasil vai ser formado a partir dessas três culturas, do branco, do negro e do índio, que vai formar uma certa, digamos assim, um misto de identidade que não dá, inclusive, para definir exatamente o que representa o brasileiro. Né? Dizer assim, isso representa o brasileiro, seria exatamente você forçar a barra, você querer dizer que, olha, o samba é brasileiro. Aí você dá, o samba é mais tipo do carioca, por exemplo. Então, também nessa obra, o Darcy Ribeiro vai mostrar exatamente que o Brasil é uma complexidade, é um caldo cultural e que vai se formar, na verdade, o povo brasileiro vai se formar da mistura entre branco, negros e índios, e que durante muito tempo era um povo que não tinha uma identidade própria. Dizer assim, olha, quem é o brasileiro? Então, o brasileiro é fruto da relação entre branco, entre negro e índio, por exemplo, e que seria o ninguém, aquele que não era da corte, aquele que não tinha uma cultura própria. Então, ao longo do tempo, é que essa cultura vai, digamos, se desenvolvendo, esse povo brasileiro vai se desenvolvendo. Bom, esses três estudiosos, eles são clássicos para a gente entender um pouco a formação do povo brasileiro. Um sociólogo muito importante que contribuiu até para desmistificar essa ideia da democracia racial foi o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes, ele estudou sobre a formação também do povo brasileiro, sobre o caipira, por exemplo, no Sudeste, e desenvolveu trabalho sobre mudança social, contribuiu inclusive para metodologia na sociologia, como estudar sociologicamente a sociedade. Outro sociólogo bastante conhecido do brasileiro é o Paulo Freire, que também era pernambucano. Esse Freire do Paulo Freire não era o Freire do Casa Grande Senzala. O Gilberto Freire era de Casa Grande mesmo, e já o Paulo Freire já é de uma família mais humilde. Paulo Freire vai desenvolver uma sociologia crítica, vai contribuir muito para a educação. Ele fica muito conhecido, inclusive, com o método de alfabetização que vai receber o nome dele, o método Paulo Freire. E também tem como obra central a Pedagogia do Oprimido. Outra obra também que trabalha sobre a educação é a Pedagogia da Autonomia. Então, nessas obras, o Paulo Freire desenvolve as ideias sobre a sociedade brasileira, sobre a educação, apostando na emancipação humana, na democracia, na autonomia, na necessidade de liberdade, e critica incisivamente o que ele chama de educação bancária, essa educação clássica que apenas prepara o aluno para seguir a ordem vigente, para seguir os ensinamentos, sem ter uma reflexão crítica. Bom, nos anos 80, a sociologia no Brasil ela vai se desenvolver de maneira muito crítica, principalmente com a necessidade da democratização da sociedade, a necessidade do fim da ditadura, que vai acontecer somente em 85. E vamos ter uma sociologia de base marxista, de base crítica, que vai contribuir significativamente
para a análise da nossa sociedade. Esses são alguns pontos que foram destacados, né, nesse vídeo. No próximo vídeo nós vamos apresentar mais algumas contribuições dos sociólogos brasileiros, as correntes clássicas das sociologias no Brasil, as influências dos clássicos Durkheim, Weber e Marx na sociologia no Brasil. Até lá!